Eu só queria tocar num assunto que é muito pouco falado por nós mesmos. O quadro de escola. Eu já tenho uma militância, já tenho alguns anos na educação, e o quadro de escola, de um ano para o outro, ele não melhora, ele piora. Então, eu acho que, às vezes, a gente gasta pouca energia nisso. Eu visitei uma escola semana passada, que agora, nesse segundo semestre, ela perdeu 10 auxiliares de serviço. Eu estava aqui com o celular, num grupo, as pessoas dizendo, olha, essa semana foram 3 auxiliares de serviço, hoje, 3 auxiliares de serviço e um ATB dispensados. A escola que eu visitei recentemente comparava quantas auxiliares de serviço tinha e quantas eram agora. Eram mais de 60, passou para 54, e agora ainda teve uma redução de 10 auxiliares de serviço. Na verdade, nós estamos sobrecarregados, cada vez menos pessoas fazendo o serviço de mais pessoas, sejam os auxiliares de serviço, sejam as ATBs, sejam as especialistas, escolas que passam um longo período sem a designação do vice-diretor, o que sobrecarrega o diretor e o vice que ficou ali, né, que teve uma nomeação. Nós precisamos conversar mais sobre o quadro da escola, porque o quadro da escola ele está insuficiente para as demandas da escola. O quadro da escola não dá conta da complexidade que é uma unidade escolar. A retirada da autonomia da escola é algo muito assustador, que a gente também parou de conversar a respeito. A escola tem que ter uma margem de autonomia em relação aos seus projetos, de ter mais profissionais em relação aos seus projetos. Eu acompanho escolas que passam por situação de violência no ambiente escolar, que só depois da violência sofrida, só depois de uma agressão séria, só depois de uma morte dentro da escola, é que o quadro é revisto. Que o profissional que a escola estava pedindo há muito tempo é autorizado. Precisou ter uma agressão, precisou ter uma morte, precisou ter uma situação grave para que aquela escola tivesse a autorização. E todas as outras que vivem aí na tensão no dia a dia, mas não tem uma situação tão grave que chegue ao ponto de chamar a atenção publicamente e, portanto, ter uma resposta sobre quadro de escola. Nós precisamos depois aprofundar esse debate sobre quadro de escola, porque tem menos pessoas fazendo o serviço de mais pessoas. Isso é grave. Isso é grave, porque isso, além de tudo, você tem um adoecimento, você tem um adoecimento de categorias que não têm regime próprio de previdência, que é regime geral. Isso é grave, porque a contratação é anual. Né? A contratação é anual, chega no final do ano, a pessoa é dispensada, não importam as suas condições de saúde, e se o ano que vem, daqui 2 meses, ela continuar adoecida, ela não será contratada. A situação do Estado de dar inaptidão a tantas pessoas que passaram no concurso, mas as mesmas pessoas dedicaram a vida ao Estado como designada. Não é? Então, assim, nós precisamos conversar mais sobre o quadro de escola, porque o nosso problema está no quadro de escola. Nosso problema está com um enxugamento cada vez maior e que a gente precisa conversar, que o número de profissionais hoje por escola é insuficiente. Na regra, a escola está de pé porque nós estamos lá. Na regra, são os designados, são os efetivos, todos que estão sustentando a escola ali na ponta, porque sem a gente, várias são as condições de precarização que nós enfrentamos. Sem esses profissionais efetivos e designados, a escola não fica de pé. Né? Então, é importante a gente se valorizar. E, ao se valorizar, eu não preciso dizer do outro. Eu valorizo o trabalho desenvolvido como professora, seja designada, seja efetiva, né, concursada, porque, se nós não valorizarmos o cotidiano que a gente faz na sala de aula, na cantina, na limpeza, na secretaria, na gestão da escola, ninguém vai fazer isso por nós. Ao contrário, é sempre preciso depreciar, porque tem uma fila. Aí é uma outra observação que eu finalizo. É a gente compreender o momento que a educação brasileira está vivendo. Tem uma fila de empresas privadas querendo assumir o nosso lugar.
de assumir a gestão, a formação, pensar a política. É no nosso lugar. Não vai ter a gente mais a empresa. É a empresa no nosso lugar. Então, nós precisamos fortalecer os serviços públicos, os seus servidores e a excelência daquilo que nós fazemos. Eu acho que essa é uma tarefa importante de todos nós.